todos muito bem-vindos. Vamos serenando o nosso coração, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos, estarmos em paz e principalmente por termos encontrado aqui na sua doutrina a palavra consoladora, a palavra que nos envolve de esperança, harmonia e resignação. Ilumina-nos, Senhor, para que possamos colocar sempre o Seu Evangelho em prática, que possamos levar luz àqueles que se encontram desesperados, aflitos, inseguros. Enfim, Senhor, pedimos por toda a humanidade, onde ainda permanecem os medos, os anseios, as nossas tempestades. Nos fortaleça, Senhor, nos dê resignação para vencermos as nossas provas. Trazem o Evangelho que muitas vezes iremos perceber que todas as nossas provas não passam de simples arranhões. Nos ensina, Senhor, para termos olhos de ver e lembrarmos que somos filhos do Deus bom, aquele Pai amoroso, e que o nosso convite é sempre para a eternidade. Que assim seja. Todos sejam muito bem-vindos, em especial Marcelo e Marcela, que hoje irá nos trazer um pouquinho mais do seu conhecimento para repartir conosco. Sejam bem-vindos. Boa noite. Uma grande alegria estar mais uma vez nesta casa. Agradeço o convite da Cláudia. Sempre uma satisfação muito grande retornar aqui, o Allan Kardec de Cambé, de lembrança muito prazerosa dos fundadores dessa casa, do Paizinho, Dona Dulce, e grandes trabalhadores que nós conhecemos aqui. A lição de número 58 do livro Fonte Viva fala a respeito de crises. Puxa, Marcelo, saí da minha casa na quarta-feira, a gente vai para o Centro Espírita esperando aquela mensagem inspiradora, e você anuncia que o tema será crises, já não chegam as crises que eu tenho na minha vida, mas na verdade é uma boa proposta para nós, para que nós possamos refletir sobre como lidar. O que o Evangelho nos traz a respeito disso? Talvez o primeiro aspecto que nós possamos pontuar é que não deveríamos nos surpreender com as crises, porque Jesus já havia nos alertado: neste mundo tereis aflições. Ou seja, em reencarnando aqui, já podemos saber, e não estou rogando praga para ninguém, que nós vamos vivenciar crises. Que tipo de crise? Crises da saúde física, crises de convivência dos relacionamentos, sejam os relacionamentos conjugais, familiares, paternais, dos filhos, amigos, ambientes de trabalho. Então todos podemos constatar a realidade das crises de convivência, crises do trabalho, da parte financeira. Isso tudo é a nossa realidade. Nós temos uma alternância de períodos de grandes desafios e períodos um pouco mais a menos, mas o fato é que nós sempre estamos lidando com crises. E Emmanuel, nessa passagem de número 58 do livro Fonte Viva,
resgata aquela frase de Jesus na hora da cruz. Quando Jesus fala assim: Pai, livrai-me desta hora, mas é para esta hora que eu vim. Então Jesus reconhece o desafio que se apresentaria para ele. Ele sabe que é uma situação muito crítica, uma situação muito difícil. E ao mesmo tempo, ele reconhece que justamente aquele era o seu momento de conclusão da sua jornada, que fazia parte do processo. Muitas vezes nós nos deslumbramos com o cenário, com a perspectiva da ressurreição ou da aparição do Cristo em espírito. Mas sem a crucificação não tem aquele momento resplandecente em que ele se apresenta primeiro para Maria Madalena, depois para os discípulos na estrada de Emaús e assim por diante. Então todos nós aqui estamos em busca dessa resplandecência espiritual, simbolizada para cada um de nós com a conclusão de uma encarnação com mais acertos do que erros. Mas para que nós alcancemos essa perspectiva, cada um de nós tem que aceitar o desafio de lidar com a sua cruz. E é comum nós pontuarmos também no auge das nossas agruras: o que será que eu fiz para merecer isso? Por que será que eu estou tendo tamanha dificuldade? Essa pergunta, na verdade, se traduz pela nossa falta de reflexão séria sobre a vida. Porque nós só temos duas possibilidades: ou Deus errou e nós não teríamos em absoluto que vivenciar aquela crise, e sabemos que Deus não errou. E aí só nos resta outra opção. Aquela crise está exatamente da maneira como deveria estar para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. O caso é que poucas vezes nós queremos considerar que precisamos desses momentos desafiadores. Nós preferimos pontuar que demos um azar, né? Quando advém uma situação orgânica difícil, em geral, a nossa postura é assim: puxa, que azar que eu fui ter essa doença. Podia ir no vizinho, né? Sou tão melhor que o vizinho. Vou na casa espírita, tomo passe. Uma vez por semana já faço evangelho no lar. Todo Natal eu dou as roupas que não servem mais para alguma instituição. Quanta caridade, né? E ainda vou ficar doente. E aí a gente vai no médico, como se o médico, o remédio, fossem os agentes capazes de nos livrar daquele azar que eu tive. A postura que nos parece mais sensata é considerarmos a importância inquestionável do médico, do remédio, do terapeuta, do psicólogo, do fisioterapeuta, como agentes integrando o processo de cura. Mas o pilar central dessa questão é o aprendizado individual que cada um de nós tem que ter com aquela crise. O remédio é importantíssimo. Estão aí com a permissão divina para nos favorecer o restabelecimento da saúde. Um bom médico, um bom profissional é um grande facilitador do processo de cura. Mas nós precisamos aceitar que existe um propósito maior para aquilo. Que a enfermidade não veio só para nós investirmos o dinheiro na farmácia, na consulta, e tomarmos aquilo e contando
Quantos dias faltam para terminar? Nos livrarmos daquele azar incompreensível para nós. Sempre que advém, por exemplo, uma crise na saúde, a pergunta mais sensata a fazer é: qual é o aprendizado inserido nesta crise? Para que estou passando por esta dificuldade? Qual o propósito? Eu já contei aqui, mas vou relembrar. Eu fiquei muito impressionado com uma entrevista do padre Marcelo Rossi. Ele esteve em Londrina há muitos anos. Muitos, né? Também não estamos tão antigos assim, né? Há vários anos, né? E ele veio com o lançamento daquele livro muito interessante, muito bom, um livro chamado Ágape. E ele, numa entrevista, falou a respeito da depressão que ele havia enfrentado. Não sei se todos sabem, mas o padre Marcelo Rossi experienciou uma depressão severa. E ele conta que ficou muito revoltado. E que nas suas orações, como ele mesmo colocou, reclamações com Deus, ele dizia: mas eu dedico toda a minha vida à igreja, a servir o próximo. Eu abri mão da minha vida pessoal em prol da causa. E como isso foi acontecer comigo? E ele falou que não teve outra opção senão valer-se do médico, do psiquiatra, da medicação, da terapia, como é a pertinência, né, nesses casos sérios. E depois de vários meses perguntando-se diariamente a razão daquilo, ele compreendeu que estava fazendo a pergunta errada. Ele se perguntava: por que eu? E ele passou a perguntar-se: para quê? Qual o propósito? E aí ele entendeu. Segundo palavras dele, quando antes dele vivenciar o problema, alguém se apresentava pedindo orientação para estar em depressão, ele dizia que sempre tinha boas palavras, mas no fundo ele não entendia aquilo em profundidade. Depois que ele experienciou em si próprio, quando vinha alguém dizer que estava com depressão, ele disse assim na entrevista aqui, após se restabelecer: muitas vezes hoje eu não digo nada, eu me levanto, abraço a pessoa, às vezes choramos juntos, e eu tenho a convicção de que hoje eu sou muito mais útil, porque eu sei como é, eu entendo, eu alcancei um aprendizado divino daquela circunstância tão desafiadora. Então, no caso dele, conforme este relato apresentado por ele mesmo, ele percebeu que faltava uma compreensão mais ampla daquilo. E para toda a nossa crise podemos considerar pelo menos essa reflexão: é a possibilidade de entendermos em profundidade aquela situação dramática. E aí, quando alguém chega para nós compartilhando aquele problema, nós temos um outro entendimento. E é interessante esse benefício do tempo quando a gente se dispõe a aprender. Quando somos mais jovens, porque claro que somos eternamente jovens, mas quando somos mais jovens, é fácil a gente constatar como somos rigorosos em analisar os erros alheios. Quanto mais a idade vai chegando, nós ficamos, se estivermos refletindo com seriedade na vida, quanto mais a idade vai chegando, nós ficamos cada vez mais compreensivos, mais serenos, vamos entendendo e aceitando os nossos próprios erros. E vem alguém comentando: nossa, mas você viu que situação terrível, a gente já tem uma outra visão, né?
mas não estávamos lá, né? Talvez fosse importante conhecer o outro lado da questão. As crises vão nos auxiliando para isso. E particularmente, quando nós estamos como cristãos, podemos aceitar uma grande realidade. As adversidades costumam chegar de maneira mais frequente. Então, se alguém se dispõe a frequentar uma religião com seriedade para se livrar de problemas do mundo, é válido repensar essa estratégia. Sempre teremos proteção do alto, sempre pela oração teremos recursos de superação. Como diz aquela canção antiga, né, muito conhecida, Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Saudosa Maloca é o nome da música. É um samba bem antigo. Então, cada um de nós tem plenas condições de lidar com seus desafios. Mas quando nós nos engajamos com seriedade nas lições do Cristo, é até esperado vivenciarmos situações adversas de maneira mais ampla. Assim como o aluno bem aplicado na escola, que realmente se dedica ao processo de aprendizado, o professor sente confiança em oferecer um livro um pouco mais complexo do que aquele que a turma está aprendendo, exercícios mais elaborados. O professor constata que aquele aluno está se aplicando de verdade. E, para que ele não fique num ritmo de aprendizado mais lento, o professor oferece oportunidades maiores, porque toda crise é uma oportunidade. Eu não falo japonês, mas já ouvi de pessoas que dominam o idioma, que é o ideograma, né? Antigamente eu diria rabisco, mas sei que hoje não se pode falar, né? Talvez alguém considere que não é apropriado. Mas aqueles traços, né? Acho que traços é razoável. Aqueles traços que simbolizam, né, as palavras, né? Eu descobri que não é uma letra. Cada ideograma representa uma sílaba ou até uma palavra inteira. Que o ideograma para a crise é o mesmo para a oportunidade. Então, para o cristão sincero que tem esperança, toda crise é uma oportunidade de crescimento, superação. Ah, mas são dores. A dor é universal. Todos nós lidamos com dores. Ou as nossas, ou a dos nossos semelhantes. E por muitos milênios a professora dor estará aqui a nos ensinar. Porque para que não precisemos da professora dor, precisaríamos ter um amplo domínio das lições do amor. E como somos espíritos ainda algo iniciantes na escala evolutiva, antes eu dizia espíritos imperfeitos, né? Mas vou aproveitar a câmera aqui e a presença da minha esposa e fazer o merchan da sogra. Isso que é o marido estratégico, né? Depois ela mesma pode falar: mãe, Marcela falou da senhora na palestra, né? Falou bem da senhora, né? E está gravado, né? Quantos pecados já não pago assim, né? Antes eu dizia que somos espíritos imperfeitos, e minha sogra falou para mim: mas eu pensando bem, a palavra imperfeitos sinaliza algo mal feito. Isso não é compatível com a criação divina. O imperfeito parece já meio torto, meio errado. Na verdade, nós somos seres em construção. E se algo está em construção, eu não posso ter a expectativa do desempenho de algo acabado. Se uma tela está sendo pintada, né, uma pintura a óleo, uma tela a óleo,
Se eu percebo que o artista não concluiu, eu não posso esperar me extasiar diante de uma tela que está sendo elaborada. Nós somos pinturas em processo de elaboração. Somos seres em construção. Então, para nós que somos seres em construção, compreensivelmente não temos o domínio amplo do amor. E aí o professorador aparece. Também não precisamos ir na casa da professorador, bater na porta e dizer: eu tenho tempo livre, a senhora não tem uma lição para mim aí? Não precisamos fazer isso, né? Podemos seguir com a nossa vida. Mas se percebermos que a professorador adentrou em nossa casa, temos duas escolhas: ou nos revoltarmos, fingirmos que ela não está ali, apontarmos para a casa do vizinho, como se ela tivesse errado o endereço, ou nos acerenarmos e perguntarmos com muita sinceridade: o que a senhora trouxe de aprendizado para mim? Porque nós vamos perceber uma grande diferença entre dor e sofrimento. A dor é universal para todos nós. Todo mundo tem uma vez na vida uma dor de dente, uma dor de barriga, uma dor de ouvido, uma dor de garganta, é universal. O sofrimento, a partir de cada estímulo doloroso, é uma escolha. Cada um decide o quanto vai sofrer com aquilo. Todos nós conhecemos pessoas que consideram que o dia está acabado porque foi arrancar aquela pele que cresce por cima da unha e é uma dor insuportável, não dá para fazer nada. E todos conhecemos pessoas que, mesmo diante das maiores dificuldades, adversidades, que a pessoa reconhece, ela admite o desafio, mas ela segue em frente. Há uma variação grande, né? Recentemente vi uma reflexão muito interessante, né? Como relativo. No geral, as mulheres são muito mais fortes do que os homens, né? Por exemplo, hoje se considera que o maior desperdício de funcionários, de tempo e de logística foi ficar à frente do supermercado medindo a temperatura dos homens. Quem já viu um homem com febre sair da cama ou do sofá para ir fazer compra? Não vai. Então o homem estava ali, né, em plenas condições, senão não teria ido. Agora a mulher, né, às vezes eu brinco com a Marcela, né? Dificilmente pega gripe forte, e se pegar também não muda nada, né? Continua fazendo tudo igual. Por quê? De certa forma, né, isso de maneira geral, de certa forma, pelas demandas que são comuns para a mulher, que vão ser muito mais amplas, né? Casa, comida, criança, roupa, e assim por diante. Desde o parto, a amamentação, assim por diante, né? Aqueles espíritos que estão reencarnando em corpos femininos, porque o espírito em si não tem sexo, vão adquirindo uma capacidade impressionante de lidar melhor com a dor para que não se transforme em sofrimento exagerado. O desafio muitas vezes são os sofrimentos emocionais que todos temos. Mas é uma escolha. Podemos ficar na negação, na revolta, ou procurarmos canalizar aquele momento difícil para algo de crescimento. Porque a realidade é que nós só evoluímos na hora da crise. Se estamos no auge do conforto, do bem-estar, que é muito pertinente, é correto, não tem nada errado. Agora, fim de ano, todos estamos com vistas merecidas
Há momento de descanso do trabalho, confraternização com a família, muito correto, pertinente, mas o aprendizado em si é para o estudante durante o período das aulas, para o trabalhador durante o exercício da sua profissão. O momento de lazer, seja na praia, na própria casa, no campo, é um momento de refazimento, mas nós, durante o refazimento necessário, não estamos tendo desafios. E são os desafios que nos impelem à frente. Por isso que todos vamos, em momentos alternados, todos vamos lidar com crises. Se nós fizermos as pazes com isso, fica mais fácil procurarmos captar qual é o aprendizado. Porque se nós adquirirmos o aprendizado daquela dificuldade, ela pode continuar do jeito que está, mais amena, terminar, porque a proposta divina não é que nós passemos crises por passar. Isso não faz sentido diante da sabedoria divina. O propósito é vivenciarmos as crises para evoluirmos. Esperar o tempo passar não resolve nada. O tempo é um recurso para o nosso aprendizado. Mas se formos alunos displicentes, que passamos o ano sentados na cadeira, com o pensamento distante, mal ouvindo o que o professor fala, ao término do ano letivo, não teremos adquirido a competência dos desafios de cada dia de aula. Pode até ser que sejamos promovidos para o ano seguinte, mas o aprendizado não aconteceu. Então, diante das crises, a questão é o que eu preciso aprender. E falei de fim de ano, e cabe um alerta aqui, né? Aqui em Cambé, com certeza, espíritos de luz não vivenciam isso, mas em Londrina acontece junta familiagem, que é um termo interessante, né? Família todo mundo sabe o que é, mas familiagem é uma palavra nova que já embute na família as confusões próprias do ajuntamento de todo mundo. Então em Londrina acontece muito isso, né? Junta todo mundo da família. Se colocar um timer, um relógio de contagem regressiva, daria para fazer a cada ano assim, depois que junta todo mundo. Já estamos a 5 minutos sem nenhuma confusão. Já estamos a 3 minutos, 4 minutos. Às vezes não está 1 minuto. Por que acontece isso, né? Por que será? A gente fica esperando o fim de ano, aquele momento de nos reunirmos, lembrarmos da essência do Natal, que é a vivência de Jesus nas nossas vidas. E apesar dos nossos propósitos sinceros, quando faz o agrupamento familiar, vem a crise. Parece uma contradição, mas na verdade é algo muito fácil de entender. Nós, como espíritos em construção, temos todos nós temos dificuldades próprias, íntimas, assim como os demais. E aí, quando acontece a reunião, as diferenças de opinião, as divergências de conduta, de pontos de vista, fazem com que os atritos aconteçam. Porque nós temos todos a família espiritual, que é aquela por afinidade, e na família consanguínea, que é aquela na qual temos a maior parte de desafios. Nós temos que fazer o entendimento de que a família consanguínea, por si só, é uma das crises que nós temos que aprender a lidar. O familiar difícil de hoje foi aquele que nós abandonamos na vida anterior.
aquela pessoa que nos provoca o tempo todo, no passado pode ter sido alguém que nós traímos a confiança. E por que Deus nos coloca na mesma família consanguínea? Para que nós consigamos superar essa crise de consciência que no plano espiritual certamente nos perturbava. E pela convivência diária, pela força dos laços consanguíneos, nós consigamos substituir a mágoa, o rancor, o ressentimento por um sentimento pelo menos mais ameno. Geralmente na família consanguínea temos uma pequena parte de componentes da família espiritual, e a maior parte tende a ser os nossos antigos desafetos. E que é isso? Vamos fazer cada qual o seu melhor para superar essa crise do passado. Ah, mas a pessoa não quer falar comigo. O problema é dela. Eu posso orar por ela. Eu posso desejar o bem dela. Eu posso estender a mão em caso de necessidade. E quem lê bastante o Evangelho segundo o Espiritismo percebeu que essas 3 frases eu retirei do amai os vossos inimigos. Nossa, mas inimigo na família? Sim. Melhor na família reencarnada do que no plano espiritual como obsessor. A minha mãe tem uma amiga de longa data lá em Poços de Caldas, e ela teve 8 filhos, o que nos moldes atuais não é tão frequente, né? E aí quando as pessoas perguntavam, nossa, mas que beleza, que disposição, né? Tantos filhos, ela falou, não, preferi ter meus inimigos aqui reencarnados, de modo que eu possa vê-los, do que no plano espiritual, me perturbando sem que eu os percebesse. E tem uma grande perspectiva de realidade, de lucidez nessa interpretação. É uma crise já prevista. E o mais impressionante é que no plano espiritual, antes de reencarnarmos, nós pedimos por aquilo, reconhecendo que no passado tivemos nossos erros. E essa crise familiar é a oportunidade do reajustamento. Vamos usar de sabedoria, desde já, todos os dias. Vamos orar pelo período do fim do ano. Vamos pedir especialmente pela convivência com os familiares, em particular os mais difíceis. Vamos nos comprometer a fazer a nossa parte, que é o que Deus pede para cada um de nós. É uma ilusão achar que vamos controlar a conduta alheia. Se conseguirmos controlar nossa própria conduta, é o maior sucesso esperado. Para que as crises de convivência, sejam as do fim do ano ou de qualquer período, sejam mais amenas. E para concluir, falando em crise, é muito interessante constatarmos no Evangelho, no capítulo Bem-aventurados aflitos, que não por acaso, capítulo 5 é o mais extenso do Evangelho, porque Jesus já havia nos avisado, neste mundo tereis aflições. No item causas atuais e anteriores das aflições, é interessante notar que está lá, a maior parte das nossas aflições, das nossas crises, tem origem nesta encarnação. A gente adora, né, depois que se torna espírita, falar, isso é karma do passado. Com certeza eu fiz muito mal aos primeiros cristãos, né, como se fosse, fizemos também fizemos. Mas a maior parte das nossas dificuldades é de agora. Então vamos enxergar com muita honestidade os nossos erros, identificarmos as crises de agora, o que nos causa aflições, e vamos seguir o roteiro que temos no Evangelho e no Espírito.
oração, a prática da caridade, o autoconhecimento são recursos simples na compreensão, desafiadores na execução, mas certamente compreendem o nosso roteiro de libertação. Muito obrigado a todos, uma boa noite. É interessante tudo que o Marcelo nos trouxe hoje, porque nossa vida é cheia desses altos, né? Sobe e desce. E é interessante sempre lembrar que no nosso livro tem 2 páginas, né? Uma está escrito "Isso passa", e a outra "Isso também passa", né? Então, nos momentos de felicidade são passageiros e os de aflições também são. Eu peço licença novamente. Enquanto o Marcelo falava, eu lembrei da prece para um agonizante que tem no Evangelho. Então, novamente, eu vou pedir licença para vocês para ler. Na verdade, eu acho que o Marcelo já trouxe tudo, mas uma prece é sempre uma prece, né? E nada melhor antes do passe. Deus onipotente e misericordioso, aqui está almas prestes a deixar o seu envoltório terreno para volver ao mundo dos espíritos, sua verdadeira pátria. Dado-lhe seja fazê-lo em paz e que sobre ela se estenda sua misericórdia. Bons espíritos que nos acompanham na terra durante o dia, nos acompanham durante a noite, ao nos soltarmos do nosso corpo, não nos abandonei nestes momentos supremos. Dai-nos força para suportar os sofrimentos que nos cumpre passar neste mundo e bem do seu progresso futuro. Inspirai-nos, Senhor, para que nos consagre ao arrependimento de nossas faltas, nos últimos clarões de inteligência que nos restem e que momentaneamente advenham. Dirige, Senhor, os nossos pensamentos, a fim de que atue de modo de tornarmos menos penosos os nossos trabalhos e que nos leve consigo ao desprender do corpo as consolações da esperança. Lembrando sempre desse momento que vamos receber o paz, que possamos sempre ter a confiança e o amparo de Jesus em sempre. As bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus por excelência, nós chegamos ao final de mais uma reunião das quartas-feiras. Nossa gratidão ao nosso querido Marcelo, nosso irmão e amigo, né, que se propôs aqui hoje na nossa casa falar nossa gratidão por ele ter aceitado, né? Que Deus o abençoe e que ele venha sempre nesta casa. Então, com nossos pensamentos ainda elevados ao Pai, nós te agradecemos, Senhor, toda a sua misericórdia, por todas as suas benesses que nós recebemos todos os dias, Senhor. Que nós possamos acender as nossas luzes interior, para que nós possamos caminhar através dos momentos difíceis, dos momentos de crises, como foi dito para nós hoje, superando todas essas crises com muita fé, com muita resignação, para chegarmos ao final, na nossa passagem para o mundo espiritual, nós possamos estar com a nossa bagagem preparada, Senhor. Que nós possamos, através dos ensinamentos dessa doutrina que nos ensina, que nos ampara, seguirmos em frente, mesmo que os caminhos se tornem difíceis. Aquele que está com seu pensamento conectado ao Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, nós possamos seguir em frente, sem parar no caminho. E se pararmos, haveremos de ter coragem para continuar, porque os percalços são muitos, mas a fé e a resignação conseguiremos atravessar por todos esses percalços, chegando ao término da nossa jornada nesta reencarnação. Gratidão, Senhor, pela nossa vida, por essa oportunidade de estarmos aqui nesta casa, porque se nós estamos aqui hoje nesta casa, é porque nós estamos encontrando o caminho.
aquele caminho que nos leva a Ti. Gratidão, Senhor. E neste momento nós dizemos: fica conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que Deus ampare a todos, um bom retorno aos seus lares, com muita paz e harmonia. Que assim seja.